Entre os dias 11 e 13 de junho, celebramos Shavuot, que para muitos é uma oportunidade de fortalecer sua fé e se conectar com a sabedoria da Torá. Mas não só. Shavuot nos convida também à reflexão sobre como a própria Torá e seus ensinamentos podem ser ressignificados para o século em que vivemos. Eu sou Amanda Hatziri, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e este é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. O que significa a Torá para nós hoje, em um mundo tão diferente daquele em que foi revelado? Como podemos encontrar relevância e significado em seus ensinamentos milenares em meio aos desafios do século XXI? Para falar sobre esse tema, nosso convidado é o rabino Nathan Freller, eterno madrir que depois de quase uma década de estudos e trabalhos rabínicos nos Estados Unidos e Israel, retornou ao Brasil, está atuando como um rabino na CIP, a Congregação Israelita Paulista. Avi, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Muito obrigado pelo convite para o pessoal do IB, sempre muito gostoso de poder voltar também a essa casa e compartilhar um pouco com todos os ouvintes um pouco mais sobre Shavuot e a importância da Torá nas nossas vidas. E, Rabino, você poderia contar um pouco mais sobre Shavuot? Acredito que muitas pessoas que estão nos escutando não sabem sobre esse Hag, ou sabe assim muito por cima. E uma coisa que eu acho super interessante, assim, acho super, inclusive a gente acabou de participar no último final de semana do Tikkun lá na CIP, é por que é costume em algumas comunidades celebrar esse Hag virando à noite? Maravilha. Obrigado, João, pela pergunta e pela presença. O João esteve com a gente na CIP para o Tikkun de Shavuot, que a gente fez nesse último sábado à noite. Acredito que está gravado, está no YouTube da CIP. Quem quiser acompanhar, foi um bate-papo muito legal. Shavuot é uma das festas bíblicas do povo judeu. Isso quer dizer que a gente encontra algum resquício ainda da comemoração dos tempos bíblicos sobre Shavuot. Porém, a festa descrita na Bíblia talvez muito diferente do Shavuot que a gente vai comemorar nessa semana. Shavuot, nos tempos bíblicos, assim como muitas outras festas, estava diretamente relacionada à agricultura. A origem de muitas das festas judaicas tem sua origem em celebrar os ciclos naturais do mundo. Lembrar que para uma sociedade que era 100% dependente da agricultura, o relacionamento entre a produtividade e o divino, a expressão religiosa e o trabalho, são intrínsecas. E a gente não consegue pensar, né, numa religião naquele momento sem qualquer tipo de relacionamento com o trabalho agrícola. Então, Shavuot era marcado pelo início da colheita, que vai terminar só lá em Sukkot, no final do verão, no hemisfério norte. Em particular de alguns grãos, que são dessa época do ano, que a colheita realmente, né, na terra de Israel em particular acontece nessa época do ano, e outros que vão ser mais para frente. Então, um dos nomes também da festa de Shavuot é Hag HaKatzir, o nome significa em hebraico a festa da colheita, justamente. E só ao longo do tempo que Shavuot foi ressignificada pelos rabinos e se tornou também a festa na qual a gente comemora a entrega e o recebimento da Torá no Monte Sinai. Tanto a entrega pela perspectiva divina, quanto o recebimento pela perspectiva humana. E como acontece também em outras festas, os rabinos buscam encontrar na necessidade de celebrar um momento tão importante para a nossa história e para a experiência religiosa como o recebimento e a entrega da Torá, junto a uma festa já existente que existia dentro do ciclo agrícola. Então, se forma Shavuot mais ou menos como a gente entende ela hoje. Uma das histórias bíblicas relacionadas à festa de Shavuot, que até hoje em muitas sinagogas do mundo é lida, inclusive, durante a festa de Shavuot, é a história do livro de Ruth, justamente pelo aspecto agrícola dessa história. Ruth, uma pessoa que talvez foi a primeira a oficialmente se converter ao judaísmo, uma moabita, e que se casou com um judeu. Esse judeu morre e dentro da tradição judaica da época se tornava uma responsabilidade
da família, de que elas casassem com outro membro da família, para que eles sim pudessem cuidar dela, numa sociedade patriarcal, onde as posses eram apenas dos homens. E se encontra o parente mais próximo, Boaz, e que então toma a responsabilidade de cuidar da Ruth, da Naomi, da sogra dela também, e justamente se encontram no campo. A colheita é o pano de fundo, é o cenário de toda essa história. E como tem o elemento de talvez a primeira conversão oficial ao judaísmo, a conexão também com a entrega da Torá, como que ela, como Ruth, pessoalmente recebeu a Torá, recebeu a tradição do povo de Israel, e se incorporou junto aos valores, às práticas e às tradições do povo. Então, todos nós, de certa maneira, nos tornamos judeus por escolha todo ano, durante a festa de Shavuot, ao decidir receber a Torá novamente. Essa é uma interpretação muito bonita, né? Essa com a conexão do livro da história da Ruth, né? Porque é justamente isso, né? Muito bonito pensar como o judaísmo não é uma escolha só para quem se converte, né? Mas para quem escolhe todos os dias, né? Acordar, falar sou judeu, judia, judia e o que isso significa hoje, né? Também para o meu contexto, para minha vida, para o mundo em que eu estou vivendo, é muito, realmente muito bonito. E é comum também algumas pessoas, né, pensarem assim, a entrega da Torá e a entrega dos mandamentos, né? Tem essa confusão um pouco, né, com a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai para Moshe, né? E tem alguma conexão mesmo entre esses dois eventos da história judaica ou com mais algum outro, ou é só uma confusão que as pessoas fazem? Ótima pergunta. Poderia ser talvez o tema de uma ótima aula para a noite de Shavuot, como eu estava contando que o João passou com a gente. Na CIP a gente tem a tradição, hoje em dia, de fazer um tikkun pré-Shavuot, aproveitar que no sábado à noite, para o domingo, talvez seja mais fácil para todo mundo participar. E a gente, há muitos anos, convida muita gente para participar, virando a noite, vamos até às 6 da manhã estudando a Torá, para se preparar Sim. para receber a Torá. Sim, eu E inclusive tenho ótimas lembranças de Tikkun de Shavuot na CIP, assim, já participei de oficinas ótimas. É legal porque tem sempre discussões muito atualizadas, né? Então, já participei até de experiência de fazer cerveja artesanal na sinagoga durante a madrugada, assim, né? Que aí o pessoal fica acordado mesmo. essa é ótima, porque tem tudo a ver também com a colheita justamente dos grãos, né? Conectando essa parte agrícola que a gente vinha falando de Shavuot. A tradição mais antiga é que justamente na noite, na primeira noite de Shavuot, a gente tenha essa experiência de virar à noite, e ao longo dos anos a gente foi ressignificando, e também, às vezes, tendo estudos em Shavuot, mas principalmente se preparando para a festa, de uma certa maneira, assim como o povo se preparou para receber os 10 mandamentos que a Amanda trouxe para a gente. Na história do livro de Shemot, livro de Êxodo, segundo livro da Torá, a gente escuta que por 3 dias teve toda uma preparação do povo ao redor do Monte Sinai, se preparando para poder receber o que eles ainda não sabiam o que ia ser. A gente hoje costuma se referir àquele momento como a entrega, pelo menos, dos 10 mandamentos, conhecido em hebraico como Aseret Adibrot. A gente fala em hebraico, na verdade, as 10 frases ou os 10 pronunciamentos. O conceito de mandamento, às vezes, não necessariamente se aplica a cada uma delas. Mas essa é uma grande pergunta da experiência judaica. O que foi revelado no Monte Sinai? Será que foi revelada a Torá inteira? Será que foi revelado apenas os 10 pronunciamentos? O que realmente aconteceu? E, obviamente, dentro da tradição judaica, tem muitas opiniões sobre o que aconteceu lá. A gente vê nos capítulos 19 e 20 do livro de Shemot, de Êxodos, o que parece ser apenas os 10 pronunciamentos. Porém, todas as leis que vêm nas sessões seguintes, nos capítulos seguintes do livro, nossa tradição diz que também foram ensinadas por Deus a Moshe, a Moisés, no Monte Sinai. Mas por que não foram escritas juntas? Por que foram escritas depois? Isso, obviamente, abre para muitas possibilidades. Eu queria começar explicando isso citando o primeira Mishnah do Pirkei Avot, um livro rabínico chamado A Ética dos Nossos Antepassados. E é um texto muito interessante porque várias outras religiões têm textos muito parecidos. Eles tentam legitimar
como que a gente sabe tudo que a gente sabe? Da onde que vem toda a tradição que a gente vive hoje? Qual é a nossa legitimidade para transmitir essa tradição? E o Pirkei Avot fala que Moshe quibel Torah miSinai. Moshe recebeu Torá no Monte Sinai. A palavra Torá pode ser traduzida como instrução, ensinamento, e também pode ser o nome próprio que a gente dá aos 5 livros da Torá. Então, o próprio texto deixa um certo espaço para a gente imaginar tudo que foi essa Torá que o Moshe recebeu no Monte Sinai. E o texto continua falando que o Moshe transmitiu isso para o Yoshua, e o Yoshua transmitiu isso para os anciãos, e os anciãos para os profetas, e os profetas para os membros da Knesset Agdolá, da grande assembleia, que foi um grupo de liderança na Israel antiga. E eles ensinaram 3 coisas: bem paciente e cuidadoso ao administrar a justiça, que a gente tem que ensinar muitos e muitos alunos, e que a gente tem que cuidar e proteger a nossa Torá. Então é muito interessante que justo esses 3 ensinamentos, que não necessariamente aparecem nos 10 pronunciamentos descritos literalmente na Torá, ou talvez não apareçam em nenhum lugar da Torá, são descritos nesse texto que nos dá a legitimidade da conexão entre o Monte Sinai e o mundo rabínico, e que eles tenham escolhido que justamente esses sejam os 3 ensinamentos principais. Então a gente pode pensar nessa revelação, tanto da revelação mais minimalista, que eu vou chamar que, no mínimo, os 10 pronunciamentos, os Aseret Dibrot, foram falados naquele momento, e talvez só isso, e talvez toda a continuidade da Torá veio em outros encontros entre o divino e o humano ao longo da história. E, ao mesmo tempo, a gente pode ir para a versão mais maximalista desse entendimento e pensar, assim como sugerem muitos midrashim e ensinamentos rabínicos, que tudo mesmo, até o futuro, já foi ensinado no Monte Sinai. Tudo que um mestre vai ensinar um discípulo no futuro estava naquela revelação do Monte Sinai. Alguns vão falar que até de forma literal, tudo mesmo já foi liberado para Moshe, e outros vão falar de uma forma um pouco mais mística. Eu gosto muito da interpretação do rabino Avraham Joshua Heschel, que ensina que claramente existiu uma experiência mística no Sinai. Não há dúvidas de que o testemunho judaico da existência desse momento aconteceu. O que não é bem descrito é o que aconteceu. O que aconteceu a gente consegue encontrar, mas como? O que estava escrito? E o rabino ensina que a gente não sabe exatamente o que está escrito, porque Deus não fala através de palavras. Palavras, na verdade, é um desenvolvimento humano da nossa comunicação entre humanos. Da mesma maneira que nós somos capazes de nos conectar com Deus sem as palavras, às vezes através do silêncio, às vezes através de um choro, às vezes através da música. Assim, da mesma maneira, Deus consegue se comunicar com o ser humano também sem palavras. E que alguma experiência mística aconteceu. E as palavras da Torá é o desenvolvimento humano, é a capacidade humana de transformar em palavras aquilo que foi vivenciado a partir do Monte Sinai e a partir de lá, dentro de toda a tradição judaica, que continua a ser revelada todos os dias através das pessoas que se dedicam a estudar a Torá, estudar a natureza, estudar o ser humano. Então, uma revelação que começou lá atrás, porém ainda não terminou. Ela é infinita. O relacionamento entre o divino e o humano vão se renovando. As revelações divinas podem e devem ser estudadas e entendidas e pesquisadas para entender como que ela se relaciona com a existência do mundo no momento que a gente vive. É uma tradição rabínica muito tradicional, na verdade, que a Torá precisa ser interpretada sempre à luz da sua realidade. Na verdade, isso é a essência do judaísmo. Não tem nada de novo na gente ressignificar a Torá aos nossos dias. Isso é a nossa missão desde sempre na tradição judaica. Assim como a própria Bíblia, a própria Torá foi escrita a seu tempo, as suas interpretações desde o seu início foram interpretadas e traduzidas para começar para línguas as quais as pessoas entenderam. Quando a gente traduz qualquer coisa para uma outra língua, com certeza tem interpretação aí, já que o hebraico é uma língua tão rica que permite tantos significados para cada palavra.
e que a gente continua traduzindo isso a muitas línguas e a muitas linguagens diferentes, para que a gente possa se ver refletido também nas palavras da Torá. Isso é muito bonito, assim, que eu até tava, a me tomar a liberdade aqui de contar uma história pessoal, que na semana passada eu tava conversando com um amigo meu que não é judeu, e ele queria entender, perguntou como que funciona o serviço, aí eu contei o ciclo da Torá, das Parashot, e falou, cara, que vocês leem a mesma coisa há milhares de anos, todos os anos? E aí eu falei sim e não. É o mesmo texto, só que aí eu dei até aquela, citei o Heráclito, né, que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, que para mim é muito isso, assim, porque vai ter um ano que eu vou ler, ouvir aquela paraxá de um jeito que vai me tocar de uma forma, mas no ano seguinte, ou 10, 20, que seja, ela vai ter um significado completamente diferente na minha vida, seja em aspectos positivos que eu esteja passando, seja em aspectos negativos, e eu acho isso muito bonito, assim, uma das coisas que eu acho que mais me fascina dentro da tradição judaica, né, e dos serviços religiosos em si, é como que a cada ano o mesmo texto, né, teoricamente ali, ele pode se tornar completamente diferente, né? E aí eu queria, a partir disso, para perguntar se a Torá ela é o livro mais importante, né, dentro do cânone judaico e, e o porquê, se sim, né, o porquê dessa importância da Torá ter esse peso dentro do cânone judaico. Você me lembrou de uma história racídica contada pelo famoso filósofo rabino Martin Buber. Ele cita o Kotzker Rebbe, um rabino racídico muito famoso, que comenta na ideia que a gente está falando de entrega e de recebimento. Como Shavuot, a gente fala em hebraico, Zman Matan Torah, o tempo da entrega da Torá. E ele pergunta, e o recebimento? Se a entrega foi lá, como funciona o recebimento? E ele responde que realmente a entrega aconteceu naquele momento do Sinai, naquela revelação mística, como dizia Heschel, mas o recebimento, segundo o Rebbe de Kotzk, acontece a todos os dias, a todos os momentos. Ela apenas começou. E a gente continua, através de conversas também como essa, revelar as diversas faces da Torá. A tradição judaica diz que existem no mínimo 70 faces para a Torá. Tudo que a gente olha pode ser visto na Torá de no mínimo 70 maneiras diferentes. Desde o Talmud existem interpretações tradicionais que dizem que cada palavra no livro, na verdade, é uma dica de que algo mais foi revelado no Sinai e que a gente entra aí com a tradição oral do nosso povo. Existe a famosa distinção entre a Torá escrita, normalmente entendida como os 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, também conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e que esses 5 livros são a Torá escrita. E a gente tem a Torá oral, que são todos os ensinamentos rabínicos que vieram a partir de então. Alguns vão limitar a Torá oral, em particular ao Talmud, que também é conhecido como a Mishnah e a Gemara, que foram escritos entre o ano 200 e 600 da Era Comum, e que de maneira muito especial dentro do judaísmo muitas vezes se unem. A gente às vezes fala na Torá está escrito, e na verdade às vezes não está escrito na Torá, mas a Torá nos ensina através também da Torá oral e dos ensinamentos rabínicos mais do que apenas aquilo que está escrito na Torá escrita. Então a Torá ela funciona, ela existe como o texto base da revelação divina para o povo judeu. Eu gosto de dizer que Deus está se revelando ao mundo desde sua existência. Deus não decidiu começar a se revelar num certo momento, senão sempre esteve em direta conexão com o mundo. Mas talvez Abraão e Sara foram os primeiros que tiveram a capacidade de ver, de escutar, de entender o chamado divino e se conectar com aquela experiência que já estava lá. E a partir dele, seus descendentes e a geração de Moshe, que conseguiram ainda pós-escravidão ter uma nova revelação divina, o peso da revelação da Torá e a historiografia judaica, o modo como os judeus resolveram registrar esses momentos, deu o peso que a Torá tem para a gente até hoje. Talvez o momento mais importante para o judeu moderno, para o judaísmo moderno, é a Revolução Rabínica. Para quem já está acostumado com os estudos da Torá, quem conhece um pouco, vai saber que não aparece a palavra rabino em nenhum lugar da Torá.
Nosso texto base não fala sobre a existência de rabinos, que hoje são os líderes religiosos das comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Como pode, então, um texto base não falar de um modelo tão conhecido? Isso se dá justamente por essa revolução que começa mais ou menos no momento da destruição do Segundo Templo, no ano 70. Claramente já tem os seus primórdios acontecendo ainda antes, com todas as divisões e discussões que existiam durante o tempo do Segundo Templo, e continuam por centenas de anos depois, até o dia de hoje. Dentro da Torá, o principal líder religioso era o Cohen, era o sacerdote. O principal espaço da expressão religiosa era o Mishkan, que é o tabernáculo móvel que acompanhou o povo no deserto, e depois o templo que foi construído em Jerusalém. E o principal modo de interação entre esses dois, com o divino, eram as oferendas e os sacrifícios. Então, existia um tripé da existência religiosa, da expressão religiosa judaica, em que se focava no sacerdote, no templo e nas oferendas. E se a gente for pensar, o que acontece nessa revolução é que o sacerdote deixa de ter o seu papel de liderança como era conhecido, e a liderança se torna uma liderança rabínica. Os primeiros rabinos foram denominados rabinos por eles mesmos. Não existiam rabinos do nada, né? Mas sim um grupo de estudiosos da Torá que entenderam que a necessidade de um mestre, de um professor, que é o significado da palavra Rav, em hebraico, rabino, é alguém que ensina a tradição, e que com a destruição do templo, esse sim seria o papel de liderança. Com a falta do templo, as casas de estudo, os Batei Midrash e as sinagogas, os Batei Knesset, se tornam os principais lugares da existência e da experiência religiosa judaica. E o meio de comunicação entre eles com o divino não é mais a oferenda, não é mais o sacrifício, mas a reza. A reza aparece como elemento central a partir desse momento. Resquícios, ela tem bases, ela tem fontes diretamente da Torá. A gente tem alguns personagens na Torá e na Bíblia hebraica, no Tanakh também, que vão rezar, mas são rezas espontâneas, são rezas do coração, que acontecem em momentos muito únicos das suas histórias. E dentro do mundo rabínico, ao longo do tempo, essas rezas começam a ser fixadas pela necessidade da criação dessa avenida de conexão entre humano e entre divino. Então, depois da Revolução Rabínica, a gente, em vez de sacerdote, templo e oferendas, a gente passa a ter rabinos, casas de estudos e sinagogas e reza. Olha como o judaísmo mudou de 2000 anos para cá. Tudo isso foi feito sem descartar a Torá, senão usando ela como base e usando ela como alicerce para justamente interpretá-la e encontrar como que seria esse mundo pós-destruição do templo, como que seria esse novo mundo no qual o judaísmo não é mais centralizado em um espaço físico, mas se torna uma religião que a gente pode carregar com a gente numa mochila. E sendo expulso de um país, migrando por qualquer outra razão, a gente pode ser judeu em qualquer lugar do mundo, porque a religião e a tradição se torna algo móvel, se torna algo independente de um espaço físico único e se democratiza muito mais, tanto pela variedade de espaços, variedade de interpretações e a possibilidade de rabinos chegarem à liderança através do estudo. Os sacerdotes eram apenas aqueles que eram filhos de sacerdotes, então apenas uma família que vem desde Aaron, o irmão de Moshe, é quem cuidava dessa parte, e a partir de hoje, qualquer uma que está escutando a gente hoje decidir que quer estudar e se tornar um rabino, uma rabina, está convidado a estudar junto com a gente e um dia poder se juntar a esse grupo de rabinos e rabinas pelo mundo, ensinar a Torá da maneira que a gente for interpretando de acordo com os nossos dias. Sim, acho que são, enfim, reflexões muito importantes, assim, para a gente pensar, né, no tema de hoje, que é a ressignificação da Torá, né, para o nosso contexto. Então, Rabino, eu vou aproveitar que você falou de movimento, né, pensando principalmente que ressignificar a Torá não depende de espaço físico, né, que a gente, é um movimento que a gente faz também, às vezes, internamente mesmo, pensando na identidade judaica do que é ser judeu, judia hoje, né, e a palavra alahá, né, que é a lei judaica, vem justamente do verbo lalechet, que em hebraico tem esse sentido de caminhar, de movimento, algo que vai para frente, né, que acompanha os tempos, né? E aí, pensando nisso, eu queria que você refletisse um pouco aqui, né,
como que os ensinamentos da Torá permanecem relevantes e significativos para gerações de agora, né? Hoje, né? E que se você tem algum exemplo para ilustrar, né? De que forma a gente pode fazer, dar sentido, reinterpretar a Torá também para os nossos tempos. Adorei que você citou o termo halachá, que costuma, como você disse, ser traduzido como lei judaica. Eu não gosto de traduzir halachá como lei judaica, eu costumo traduzir como a prática judaica, um modelo de vida judaico. Não como único, mas como uma expressão autêntica da tradição. Desde os primórdios rabínicos, os primeiros midrashim, os primeiros ensinamentos rabínicos foram divididos em dois modelos, Midrash Haggadah e Midrash Halachá. E esses termos já vêm desde a época dos primeiros rabinos, há quase 2000 anos, onde vários ensinamentos, Midrashei Haggadah, têm como objetivo que a gente possa refletir sobre os valores, sobre moral, sobre ética, sobre conduta do ser humano, a partir da narrativa e das leis da Torá. Enquanto o Midrash Halachá, os ensinamentos focados na prática judaica, vão tentar buscar, através dos textos da Torá, entender a minúcia da prática. Então, se a Torá diz que por 7 dias você vai comer matzot durante a festa de Pesach, o Midrash Halachá vai, a partir desse texto, entender o que isso significa e como que isso se expressa no mundo ao seu momento. E a partir dele, vão existir outros códigos rabínicos tentando organizar esse tipo de pensamento. Eu gosto de pensar que a literatura judaica ela funciona como uma sanfona. Ela tem momentos de grande pluralidade e expressão e diversidade. Porém, a gente sabe da limitação e da dificuldade prática de estudar tantas dessas 70 faces da Torá. Então, depois da Mishnah, que era um livro um tanto quanto curto, um compilado curto de práticas judaicas, ensinamentos judaicos, vem a Guemará e o Talmud explicando tudo isso num tamanho astronômico, muito maior do que era a Mishnah, porque aquele pequeno compilado permitiu uma expansão muito grande. E só os sábios 300, 400, 500 anos depois da compilação do Talmud vão ver que era quase impossível para o judeu médio ler tudo isso, ler todas as discussões com todas as opções de prática para entender e decidir cada um como fazer qualquer coisa. Por isso, desde o século 8, 9, 10, começa a ter a compilação da sanfona para livros mais curtos, mais práticos. O Rambam, Maimônides, famoso rabino que viveu na Espanha, no Marrocos, no Egito, na terra de Israel, escreveu o Mishneh Torah, um livro muito prático sobre cada um dos temas da prática judaica. Assim fez Urif, assim fez Urosh, outros rabinos mais ou menos contemporâneos do Maimônides, até a compilação do Shulchan Aruch, que aconteceu só no século XV e XVI, e seus comentários que continuaram sendo escritos nos séculos seguintes, levando em conta esses primeiros trabalhos de prática judaica, tentando deixar, olha, você não tem tempo de ler a Torá inteira, o Talmud inteiro e entender toda a jurisprudência rabínica que existe por tanto tempo. Não tem problema, quando você acordar, está aqui, primeira coisa que você faz. Então, aparecem esses livros, esses códigos de prática judaica para ajudar o judeu a entender como algumas coisas podem ser feitas. Em paralelo a isso, se desenvolve também a literatura rabínica dos Midrashim, das Agadot, dos ensinamentos morais e éticos e de valores da nossa tradição. E sempre, como a gente vinha falando, tentando se conectar com o seu momento. Assim como a Halachá. A gente aprende na Torá que durante a festa de Sukkot, a gente tem que morar nas tendas, na Sukkot, por 7 dias. E o Remá, Rabino Moshe Isserles, morou em Cracóvia, na Polônia, no século XV e XVI, ele explica que, além de muito frio nessa época na Polônia, eles tinham um grande problema com ladrões, e que dormir 7 dias do lado de fora era muito perigoso. E então, a partir daquele momento, os judeus Ashkenazim, do leste europeu, que seguiam Rabino Moshe Isserles, começam a cumprir a mitzvah de morar na Sukkah, fazendo suas refeições na Sukkah. A gente reinterpreta a prática, mantendo todo o conceito, a ideia de que por uma semana a gente vai viver espaço temporário
e fazer nossas refeições, que talvez é a essência da vivência humana, né? Alguma coisa bem primitiva, bem física mesmo, e assim continuar com a tradição. A tradição judaica, ela incorpora a mudança. Eu costumo falar que talvez a tradição mais famosa do judaísmo é justamente a mudança. Talvez na nossa linguagem comum, quando a gente pensa em tradição, a gente pensa em manter o status quo, enquanto no judaísmo, tradição significa reinventar, significa se adaptar. O judaísmo ashkenazi, o judaísmo mizrahi, o judaísmo sefaradi, muitas formas de prática judaica acontecem dessa maneira justamente por fazer parte desse processo natural da existência judaica de mudar. Apenas com o iluminismo, e o iluminismo judaico, a Ascalá, que a gente começa a ver mais fortemente essa ideia de a tradição ser congelar as práticas, justamente vendo a mudança como uma possível ameaça, por isso a necessidade de preservar. A gente entende desde aquele trecho do Pirkei Avot que eu comentei antes sobre principais ensinamentos da Torá, que a gente faça cercas de proteção à Torá, que sim tem um elemento da tradição que é transmitir esses valores, essas práticas de geração em geração, mas sempre, como Amanda disse, com a Halachá, com o caminho judaico de ser, que é um caminho que acompanha o judeu e a judia através dos tempos, através do espaço. E que bom que hoje a gente tem cada vez mais espaços abertos para esse tipo de conversa e esse tipo de aprendizado. Eu acho que é importante a gente colocar que existe limite na interpretação da Torá. Quando a gente fala que existem muitas interpretações, a gente pode sempre reinterpretar o novo dia, não quer dizer que qualquer um pode falar qualquer coisa, e isso é judaísmo, e isso é Torá, e isso é a vontade divina. Existem modelos e processos autenticamente judaicos, que eu acredito que talvez são a essência de como essa reinterpretação deve seguir. Por exemplo, como a gente estava contando, ter a Torá como base de tudo isso que a gente está conversando, levar em conta toda a jurisprudência, ensinamentos rabínicos históricos como parte, como vozes importantes nessa discussão. Não é porque eu estou vivendo hoje em 2024 que eu tenho total liberdade e capacidade de tomar qualquer decisão como um líder judaico ou como um judeu praticante, apenas das vozes da minha cabeça, mas que a gente acredita que toda a sabedoria judaica que foi transmitida de geração em geração através dos tempos, ela é parte dessa conversa. Assim como o Talmud foi escrito ao longo de séculos, rabinos que nunca se conheceram, nunca viveram no mesmo lugar, nem no mesmo tempo, aparecem no Talmud discutindo de igual para igual. Os editores do Talmud tiveram o brilhantismo técnico, literário e artístico de recriar esse tipo de conversa. E assim a gente continua, a gente traz os principais comentaristas da Torá, os principais ensinamentos e tradições para o dia de hoje, justamente buscando se relacionar com eles. Eu gosto muito da frase de um rabino famoso aqui na América Latina, Rabino Marshall Mayer, que falava que a gente tem que andar com a Torá em uma mão e o jornal do dia na outra. Os mais jovens que estão acompanhando a gente, jornal era uma parte do seu telefone que a gente costumava imprimir em papel e ler todos os dias com as notícias do dia. E que essas notícias do dia influenciam quem somos, como existimos no mundo. E então também, assim como o João citou Heráclito, não somos mais o mesmo ao encontrar essas palavras da Torá. Então, ao ler o jornal do dia, nos transformamos e transformamos nossa relação com o texto, levando com a gente toda a herança e a tradição e incorporando um pouco da nossa vivência, assim como a nossa tradição e aqueles que vieram antes de nós também fizeram, cada um no seu tempo. Muito interessante essa reflexão, assim, sobre a responsabilidade da interpretação, né, e de como ler os textos e trazer para os dias de hoje, porque aí eu faço até um paralelo com ideologia, as questões políticas, de que existe muito, uma certa irresponsabilidade, né, da forma que as pessoas interpretam os textos, interpretam ideologias, pensamentos políticos, de colocar, de ler um texto ali, né,
aquela frase, aquele trecho, e já sair formando opiniões, interpretações, e não usando os textos de apoio, os mecanismos, né, textos críticos que rebate, que leva ao pensamento, ao desenvolvimento e às conclusões, né, sobre determinado tema. Eu vejo assim, dando um salto aqui, em um tema que a gente discute aqui no IB, como as pessoas interpretam de um jeito muito ruim o que é sionismo, por exemplo, né? De leu ali, viu ali, coloca numa caixinha, ou sei lá, o que é comunismo, o que é socialismo, de ter uma visão muito limitada dos textos. Eu acho que é importante a gente ter essa responsabilidade, né? Ver como as estruturas se colocam ali para ter a responsabilidade sobre o que a gente fala e sobre o que a gente reproduz. E pensando nisso, assim, para ir nos finalmente, muita gente acaba se afastando da comunidade justamente por achar antiquados alguns preceitos religiosos baseados na Torá. E queria saber, assim, qual que é o caminho para uma reaproximação a partir dos novos sentidos, né? Se há espaços hoje na comunidade judaica brasileira que constroem espaços de acolhimento para a diversidade e pluralidade da comunidade judaica, né? Um pouco do que foi a mesa de abertura lá do Tikkun, onde a gente focou um pouco em diversidade racial, mas também foi citado diversidade de gênero, né? Diversidade de sexualidade também. Queria ouvir um pouco de você, Ravi, sobre esses espaços e sobre essas pessoas que se afastam por achar que é tudo muito antigo, conservador e tal. Adorei a pergunta, porque eu vou te provocar um pouquinho. Nem todo ensinamento antiquado é ruim. A gente gosta muito de muitos dos ensinamentos antiquados da Torá, e a gente tem muito orgulho de conduzir eles até hoje numa sociedade que eu acredito que precisa ainda mais desses valores e práticas antiquadas. O valor, por exemplo, da família é um valor muito antiquado dentro da tradição judaica. É um valor que começa, talvez, justamente com o judaísmo. Antes de ser um povo, éramos apenas uma família. O desenvolvimento do judaísmo se dá através de Abraão e Sara, e seus filhos, e seus netos, e seus bisnetos. A possibilidade de se entrar dentro do povo, como a gente falou sobre Ruth antes, talvez a primeira que conseguiu entrar sem nenhuma conexão familiar, seja ela por casamento, seja ela de nascença, apesar de que eu falo dessa conversão formal, porque a gente também aprende na história do Êxodo que existiu um Erev Rav, uma mistura de pessoas muito grandes, que talvez justamente vendo o êxodo judaico do Egito, saindo da opressão, indo para a liberdade, outros grupos que também eram oprimidos, talvez fugiram junto com os judeus da opressão para a liberdade. E talvez justamente naquele momento se juntaram ao povo de alguma maneira. Então, valores como liberdade, valores como família, são muito antiquados mesmo. E que bom que há tantos milênios a gente vem carregando valores tão essenciais da nossa sociedade, como a gente entende, até os dias de hoje. Talvez o significado de liberdade, talvez a configuração da família possa mudar. E talvez deva realmente mudar. E que bom que a gente tem a capacidade de entender que família é muito mais do que algumas das versões bíblicas. A gente, se for pensar na primeira família, Abraão e Sara, Sara não podia ter filho, então o primeiro filho de Abraão, na verdade, é com uma outra mulher. Segundo a Torá, Abraão também teve filhos com uma terceira mulher, e só então temos Yitzhak, e a partir dele vem a descendência. E Yitzhak também teve 2 filhos com grandes problemas, no qual um dos filhos não vai fazer mais parte do judaísmo, toda a descendência de Esav não se torna parte do judaísmo. Rivka também teve problemas para ter filhos. A família de Jacó tem Raquel, Léa, 2 irmãs, uma história super problemática de como que os 2 se tornaram família e que juntas cada uma tinha uma concubina com as quais Jacó também teve filhos. Então, a família tradicional judaica, ela começa como uma família bem problemática. Essa é a nossa origem. E com várias configurações, com várias brigas.
E o que eu gosto muito dessa visão da família judaica é que ela é muito realista. A família, talvez como se projeta na sociedade moderna hoje, antes de tudo, uma família de um casal heterossexual e que funciona dentro de uma estrutura muito clara e determinada. Nossa tradição diz que a família sempre vai ser complexa e que a família pode ter várias configurações possíveis. E que o nosso desafio como judeu não é determinar o que é família, quem é família, mas entender que a família é importante e que a gente tem que se dedicar para cuidar das pessoas que são mais próximas nossas, que a gente tem que ter carinho, mesmo nas dificuldades das relações. E o que eu acho mais bonito do judaísmo é que, para os valores, a gente sempre associa a uma prática. Os valores judaicos são muito bonitos, mas se a gente deixar eles apenas como valores, a gente talvez nunca vai encontrar com eles. Então, que bom que a gente tem a prática do Shabat. O Shabat é uma prática antiquada de não viajar, não sair do seu espaço físico habitual, de deixar tudo pronto com antecedência para que a gente possa apenas aproveitar esse dia sem ter que se preocupar com detalhes básicos da existência humana, como cozinhar, por exemplo. E que justamente essa prática tão antiquada e tão milenar ensina para a gente o valor da família, o quão importante é a gente entender que a gente tem um lugar que é nosso, um lugar que a gente pode voltar, um lugar seguro, seja uma família de sangue, seja uma família escolhida, mas a gente entender que a gente tem um centro, que a gente tem uma base, e que o ser humano tem mais capacidade de ter sucesso no mundo, seja lá o que quiser, o que esse sucesso significar para cada um. Quando a gente tem uma base forte, quando a gente tem um lugar que recebe a gente do jeito que a gente é, com tudo que a gente carrega no dia a dia, e que abre espaço para a gente poder ser durante um dia da maneira que a gente quiser, independente de qualquer necessidade mundana que tiver lá fora. Então, eu gosto muito, na verdade, que a gente tem alguns valores como esses tão antiquados, e que o nosso desafio é justamente como que aplicar esses valores antigos e tradicionais do judaísmo nos dias de hoje, e entendendo, escutando a experiência humana. A Torá continua sendo revelada todos os dias, também através da experiência humana. E todos os seres humanos que quiserem se dedicar ao estudo da Torá, seja na sua visão mais minimalista e literal dos 5 livros escritos, seja na versão mais maximalista ou mística de todos os possíveis ensinamentos que ainda venham a ser ensinados e foram até hoje, que a gente se engaje nisso para entender, dentro da experiência humana, como que a gente se conecta com cada um desses valores para que a gente possa ter uma vida mais significativa, uma vida com um propósito e com conexões afetivas significativas, que vão ajudar a gente a continuar existindo, sendo quem somos, também nesse mundo. Queria te agradecer, Rabino Natan, por ter compartilhado com a gente um pouco do que você pensa, né? Eu acho que a gente poderia continuar falando, assim, por muito mais tempo sobre como ressignificar a Torá, os sentidos da Torá ontem, hoje, para o nosso futuro, mas, assim, o pouco que você compartilhou já foi, assim, uma grande contribuição para a gente pensar sobre esse tema. Então, eu queria te agradecer pela generosidade em ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Como rabino, é parte da nossa natureza querer contar uma história. Então, peço a licença de vocês para contar só mais uma, que vem de um midrash, provavelmente escrito entre o século 7 e o século 10, chamado Tana de Eliyahu Zuta. E a tradição, talvez, acredita que vieram justamente do profeta Eliyahu, o profeta Elias, que é tão significativo e parte da tradição judaica. E esse midrash conta que existia um rei, famosa metáfora do rei como Deus, ou do Deus como rei, e que esse rei tinha 2 servos, os quais ele adorava igualmente, gostava muito desses 2. E um dia Deus, o rei, veio com um presente para esses 2 servos. E ele deu ele deu um pedacinho, uma semente e feixes de trigo, assim como também deu um pouco de linho para cada um dos servos. E foi embora. O rei foi cuidar dos seus afazeres. E os 2 servos, olhando para isso sem saber o que fazer, um dos servos resolveu guardar. Afinal, quem deu
esse trigo, esse linho foi o rei, deve ser algo muito importante, eu vou guardar exatamente como o rei me deu. E o outro, olhando para o trigo, olhando para o linho, falou, quer saber? Vou pegar o linho e vou fazer uma toalha para a mesa, vou pegar o trigo e vou fazer um pão. E preparou a mesa, esperando para quando o rei voltasse, que ele pudesse receber uma mesa bonita através daqueles materiais que foram entregues pelo próprio rei. E passa o tempo, o rei volta, e quando o rei olha para aquele servo que estava ainda com o trigo e ainda com o linho, ele fala, oi, Laulam, como diria talvez meu avô, oi, vavoi, como pode ser tanto potencial que tinha na sua mão, você guardou isso desse jeito? Deus elogia aquele que desenvolveu o linho e o transformou numa linda toalha para a mesa, que transformou o trigo num pão super gostoso. Nossa tradição, há mais de 1 milênio, vem nos ensinando que a revelação divina foi só o começo. E realmente nosso desafio é transformar aquele produto in natura em algo que acompanha a experiência humana e que nos ajuda a poder ter ainda mais benefício e poder se aproveitar ainda mais das belezas da natureza e da nossa experiência. Ravi, muito obrigado. Que história, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar o programa com isso aqui. Até toca a gente assim ouvir esses ensinamentos, essas palavras. E muito obrigado por estar aqui com a gente, por conversar conosco. Para quem está nos escutando, a gente conversou hoje com o Rabino Natan Freller, que hoje atua como rabino na CIP, Congregação Israelita Paulista. Ravi, muito obrigado, só tenho a agradecer. Um prazer, contem sempre comigo e vamos continuar esse diálogo por muito, muito mais tempo. Muito bom, obrigada. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o eucomisso@institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.